Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, sejam todos bem-vindos a mais um curso bíblico interativo. Sábado à tarde, 3 horas, é dia de nós nos conectarmos com a Palavra de Deus. E nessa temporada, estamos estudando sobre as cenas do santuário. Chegamos hoje ao nosso 5º tema e vamos aprender sobre o juízo. E Jesus executando o juízo em favor dos seus filhos. Você é muito bem-vindo. E para nos ajudar a conversarmos sobre esse assunto, estamos recebendo aqui vários amigos teólogos que vão poder partilhar da palavra de Deus com você nessa tarde. Quero começar aqui apresentando o pastor Daniel Calix. Tudo bem, pastor Daniel? Tudo bem, pastor Arilton. Privilégio estarmos nessa tarde de sábado aí, agradável, né? Todos juntos estudando a palavra de Deus. E estudar sobre o santuário sempre é muito bom, né, pastor? Sim, com certeza. Esses temas têm sido bastante edificantes, né? Os amigos que estão nos acompanhando têm comentado que tem sido uma bênção, de fato, se aprofundar nesse tema maravilhoso e podermos saber quanto somos amados por Deus e como está sendo executado esse plano da salvação. Né? Amém. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje, sobre salvação. E haverá um juízo para definir quem será salvo e quem não será. Nós vamos entender muito bem esse assunto. Para nos ajudar também, estamos recebendo aqui o pastor Emerson Tomás. Tudo bem, pastor Emerson? Tudo bem, que bom poder estar com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes aí que estão assistindo. Alguns com um pouco mais de lasanha no estômago, outros com um pouco menos, o Alex com bastante no caso, né? Mas que bom poder estar aqui para estudar esse tema. Esse tema é fantástico, pastor Edito. E tenho certeza que ele vai trazer um significado muito importante para a fé das pessoas. Muito bem, obrigado, pastor Emerson. E conosco o pastor Alex também, Alex Escher. Tudo Isso bem, mesmo. pastor? Ele brincou aqui com a lasanha porque hoje é sábado e é previsível que todos nós tenhamos nos alimentado muito bem, né? Sim. Eu hoje preguei na igreja de Sara, lá próximo a Criciúma. Quero mandar um abraço para os irmãos de Sara, estivemos lá. Que alegria estar com vocês lá na igreja. Você pregou aonde hoje, pastor Emerson? Hoje eu visitei 4 igrejas desejando o Feliz Dia das Mães para cada uma das minhas irmãs, das mães que nós temos no distrito. É mesmo, né? Dia das Mães. Exato. E aí, pastor Daniel, e você? Eu estive na igreja de Terra Nova, uma igreja Olha muito aí. querida, aliás, que ama muito o pastor Emerson também, né? Poxa. Eu visitei o Terra Nova quando estava em aquela igreja, construção. foi um privilégio. Estava em construção quando fui a Terra Nova e o pastor Emerson estava lá na laje, batendo laje lá em cima. Eu lembro. Foi Muito um bom bem, período. aproveitar e mandar um abraço para as mamães que estão conectadas com a gente, né? Amanhã é o Dia das Mães, que você tenha aí a oportunidade de expressar todo o carinho e amor que você sente por sua mãe. Bom, obrigado a você também que nos assiste pelo YouTube, seja muito bem-vindo, que bom ter a sua companhia em mais um programa. Eu quero aproveitar e fazer um convite especial para você. Amanhã, domingo, nós estaremos dando sequência ao nosso estudo do livro do Apocalipse, lá na cidade de Araranguá. E o convite é para você, de Araranguá, Sombrio, toda a região aí. Nós estamos todos os domingos lá no Center Shopping Araranguá, no nosso auditório do shopping, que fica ao lado da Praça da Alimentação. Nós estamos com 2 sessões, você pode escolher o horário, ou 6 da noite ou 7h30. Então são 2 sessões todos os domingos, e você pode se inscrever em nosso site para participar desse evento. O site é encontrecomovida.tv. Você acessa o site, escolhe o local e o horário que você quer participar. Você vai receber um QR Code para ser apresentado na recepção do evento. Se você tiver algum probleminha com a inscrição, venha sem a inscrição mesmo. E na hora a gente faz para você. Então, amanhã, no Center Shopping Araranguá, em 2 horários, às 6 da noite e às 7h30, você pode escolher. E na próxima quarta, às 8 da noite, na Igreja Adventista Central de Garopaba, que fica na rua Victor Carlos Nuc, 1113. Todas as quartas, 8 da noite, também estamos lá estudando o livro do Apocalipse. E você é o nosso convidado. Pastor, aproveitando que o senhor está falando sobre as datas e eventos que vão acontecer, deixa eu fazer a propaganda aqui de um evento que vai acontecer no mês de setembro. De 4 a 6 de setembro, nós teremos aqui no Centro-Sul, em Florianópolis, o Evento Nacional da Fé. Fé é Federação dos Empreendedores Adventistas. Esse é um evento anual que acontece em vários lugares do Brasil. O ano passado aconteceu em Brasília, ano retrasado aconteceu em Salvador. E nesse ano vai acontecer aqui, pertinho da gente. E o orador do programa, de 4 a 6 de setembro, é o pastor Rodrigo Silva.
Ó. Teremos pastor Rodrigo Silva, música do Cordão de Três, pessoal do NASP, Novo Tempo vai estar aqui, pastor Antônio Tostes, Rosana Alves, pastor Odailson e um grande elenco, todos aqui do dia 4 a 6 de setembro. Então, aqui na tela, o Eliezer vai colocar aqui pra gente, e o Enzo, o QR Code para você poder fazer a inscrição para esse evento. Lembrando que o evento é quinta-noite, sexta-noite e sábado o dia todo. E no final do sábado à noite, nós teremos aqui, no mesmo local, o aniversário da Rádio Novo Tempo, aqui da nossa associação, também com a presença do pastor Rodrigo Silva. Então você precisa fazer a inscrição nesse QR Code aí, lá você vai ter informações, os hotéis da região que vão estar abertos para receber você. Se você não tem condições de estar num hotel nesses dias, nós providenciamos aqui um local para que você venha com a sua família também, estará bem aconchegado, teremos aqui as refeições também sendo dadas a você. Então, aqui no QR Code você vai ter as informações completas. 4 a 6 de setembro, não esqueça. Pois bem, fica aí o convite para você participar então desse Encontro Nacional da Fé, Federação dos Empreendedores. Você vai estar aqui com a gente, né, pastor? Eu estarei. Será um dos nossos atrações. Até consultei a agenda aqui agora e de fato está aqui. Verdade. Bom, está pronto para o nosso estudo? Bom, nós vamos então fazer uma oração e dar início ao estudo. Pastor Daniel, pode orar para a gente, por gentileza? Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial, nessa tarde de sábado, onde estamos reservando esse momento para entrar em comunhão contigo através da tua palavra. Amém. Vem, Senhor, abençoar esses momentos de estudo e que a pessoa do teu Santo Espírito venha falar forte ao nosso coração, nos permitindo entender a mensagem das Sagradas Escrituras. Abençoe, Amém. Senhor, todos os amigos que nos acompanham nesse momento e assim suplicamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Daniel. Vamos então ao estudo de hoje. Nós aprendemos semana passada e também vamos aprender hoje que o santuário terrestre, ele era um tipo de tudo aquilo que aconteceria no ministério de Cristo. E esse santuário terrestre, ele ilustrava 3 fases do ministério de Jesus. Primeiro, sua morte no Calvário, tipificada pela morte dos animais no santuário. Depois, o seu trabalho como sacerdote no santuário, no lugar santo, tipificado pelo trabalho do sacerdote. E hoje, nós vamos aprender sobre o juízo, que Jesus começaria a executar de acordo com o tipo do dia da expiação, operado pelo sumo sacerdote. Esse é um tema fascinante e a gente então vai estudar então essas 3 etapas. Então vamos começar com o pastor Daniel perguntando, o santuário era um local de muito movimento, né? Do nascer do sol ao pôr-se o sol, era muita gente trabalhando, né? E qual era a frequência que sacerdotes e sumos sacerdotes acessavam o santuário? Muito bem, eu quero convidar os amigos, pastor, para abrirem as Bíblias, né? Você em casa pode abrir a tua Bíblia aqui em Hebreus, capítulo 9, verso 6 e verso 7. E esse texto é bastante esclarecedor, ele fala como que era essa rotina do serviço, do sacerdócio, né? No santuário. O texto diz o seguinte: ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, se referindo ao lugar santo. Mas no segundo, diz o verso 7, o sumo sacerdote, ele sozinho, apenas ele podia acessar o lugar santíssimo. E uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados e ignorância do povo. Então, havia essa diferença, pastor e amigos. Todos os dias o sacerdote ele acessava o lugar santo para fazer a ministração, assim como também os serviços que aconteciam lá no pátio, né? Mas apenas no dia da expiação, apenas nessa única ocasião, e apenas o sumo sacerdote, então, era autorizado a entrar no lugar santíssimo, nesse compartimento, mostrando uma relevância simbólica muito importante, que é o que junto com a ajuda dos colegas aqui hoje, a gente vai identificar no estudo aqui da Palavra de Deus, né? Agora, interessante que esse trabalho do sacerdote, todos os dias entrando ali, porque não era um só sacerdote, né? Sim. Eram vários, né? Vários.
Então esses sacerdotes lá fora no pátio recebiam, né, os pecadores com suas ofertas, ajudavam ali na ministração do cerimonial que envolvia a morte do animal, e depois eles próprios tinham que trazer parte do sangue, né? Ou em algum tipo de oferta. Ele tinha que comer a carne e entrava no santuário depois de comer a carne. Isso contaminava o santuário. Principalmente naquele simbolismo de aspergir o sangue, né? Uma porção do sangue sobre o véu e algumas sobre a ponta ali do altar de incenso também, né? Então, até eu lembro que o pastor Alex, em ocasião anterior, aqui no estudo, lembrou que isso, de fato, não é só uma contaminação, era uma contaminação não só assim aparente, mas perceptível, né? Imagina se aspergir sangue todos os dias sobre um tecido. Aquilo se cheirava muito mal, por isso o altar de incenso. O altar de incenso fazia parte também da cerimônia porque ajudava a distrair aquele cheiro ou tornar aquele cheiro mais aprazível do local ali. Agora, uma coisa interessante, antes da gente entrar no tema do lugar santíssimo, é que alguns anos atrás você fez uma série de estudos, pastor, sobre o santuário lá no Novo Tempo, e que você falava sobre a diferença do pátio para o tabernáculo ali, propriamente ao local. E a parte de fora estabelece uma conexão com o ministério de Jesus aqui na terra, o batismo, é isso? Como é que funcionava, pastor, para deixar bem claro para quem está estudando conosco hoje? Sim, a pia, né, que continha água, ela apontava para o momento em que Jesus seria batizado. Depois o altar de holocausto para o sacrifício. Então, aí tinha a ver com o ministério terrestre de Jesus. Fora, né, no pátio, então. No pátio. Quando entrava para dentro dos compartimentos, aí já tinha a ver com a tipologia do sacerdote, que é o que nós vimos semana passada, né? Cristo nosso advogado desde o ano 31. E agora, hoje, vamos entrar no Santíssimo, que é um segundo movimento que Jesus faz. Apresentando já no santuário Jesus como celestial. sumo sacerdote, né? Sumo sacerdote. Para quem está agora começando o estudo, talvez ouvindo pela primeira vez, é importante dizer que o tabernáculo tinha 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. E que, como o Daniel falou aqui, o pastor Daniel falou que durante o ano era usado apenas o lugar santo, né? Que ali se aspergia o sangue sobre a cortina. Era um movimento diário. Havia uma escala de sacerdotes para isso. Mas hoje nós vamos ver exatamente o que acontecia pelo menos uma vez ao ano. No Santíssimo. No Santíssimo. Agora, esse dia do Santíssimo era um dia em que o santuário era purificado. E a gente sabe que envolvia não apenas um ritual espiritual, mas essa purificação também era física, né? Porque era o dia que o santuário era lavado também. Essas cortinas, esses móveis, todos passavam por um processo de lavagem. Era uma purificação geral. Era como se esse ritual, era como se a gente em casa sempre faz isso, coloca o lixo dentro de uma lixeira, vai acumulando, aí chega um dia que a esposa fala assim, meu bem, precisa tirar o lixo. Aí a gente vai lá, pega o lixo e leva para fora. É mais ou menos isso que acontecia uma vez no ano. Era a retirada do lixo do santuário, é isso, né? Pastor Emerson, por que era necessário então? A pessoa estava perdoada, né? O pecador podia voltar para o acampamento feliz porque o sacerdote o recebeu, o animal que a lei especificava foi imolado, morreu, ele voltava feliz para casa. Mas o santuário era contaminado, tinha que ser purificado. Por quê? Veja, Levíticos 16:16 diz assim: assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Imaginemos, mais de 1 milhão de pessoas, quase 2 milhões de pessoas acampados, todos divididos em tribos. Imagine que lá na periferia, no fundo lá, você vê um indivíduo com um cordeirinho no pescoço, vindo em direção ao santuário. As pessoas que o viam passar, ao invés de acusá-lo, julgá-lo, diziam, aí vai um pecador arrependido. Ele chegava com o cordeiro, fazia todo o processo. Simbolicamente, o seu pecado havia ficado ali, né, no altar, no sacrifício. E o sangue ali que era imolado, o sangue vertia, ele era imolado nesse local. Então, as pessoas, os sacerdotes andavam por ali, aspergiam sangue, esse local ficava impuro. E por isso que eles faziam o Yom Kippur, que era o dia da purificação, que havia, nós vamos falar sobre isso, aquela concentração em torno do santuário e a ministração do sumo sacerdote.
Quando todo esse serviço era realizado, então, como o senhor falou, lavavam todos os utensílios, limpava todo o local e deixava preparado para começar um novo processo, um novo ciclo, né? Um novo ciclo depois do Yom Kippur. Então, durante esse ano, o santuário, então, ele era simbolicamente contaminado. E este processo da administração do sumo sacerdote, o sacrifício que era feito ali, então, ocorria, então, o que eles chamam de purificação, né? E isso eles faziam, como nós dizemos, uma vez por ano. Pastor Alex, vamos então aqui. Por que era feito, como que era essa cerimônia de purificação? Porque envolvia, inclusive, um trabalho de preparo do próprio sumo sacerdote. Exato, ele tinha que confessar seus pecados, a roupa que ele usava era diferente. No dia ele já dormia no próprio santuário. Havia todo um ritual ele tinha que oferecer de preparação. Né? Ele tinha que confessar os seus pecados de maneira que quando ele entrasse no lugar santíssimo, ele não morresse pela glória de Deus, um pecado não confessado. Então ele mesmo tinha que fazer um sacrifício por ele, confessando o seu pecado sobre o animal. A roupa que ele usava é uma roupa de linho. O sumo sacerdote, até as roupas dele eram diferenciadas. E o que ele fazia nesse dia? Eram escolhidos 2 bodes, um que seria o bode de sacrifício pelo pecado, e outro expiatório, e outro o bode Azazel, que era o emissário, né? É o bode emissário que era levado para o deserto para morrer no deserto. Esses 2 bodes tinham um simbolismo sobre eles. Uns era tirada a sorte sobre eles. Um então seria escolhido para ser sacrificado, que seria aí a experiência de Cristo Jesus, apontando esse bode para Cristo Jesus. E outro, que seria solto no deserto, apontava para aquele que é o verdadeiro responsável pelo pecado, que é o diabo. Por isso Azazel, né? Azazel remonta uma figura monstruosa, diabólica, né? do deserto naqueles dias. Então ele era solto para morrer no deserto. E ali sem comida, sob o sol escaldante, ele vinha a falecer depois, representando inclusive aquilo que vai acontecer com Satanás no final dos dias, que ficará entre aspas, deserto, né? Preso num deserto. Quando nós formos levados para o céu com Jesus, a terra ficará deserta. Então o que acontecia? Quando se sacrificava o bode, que simbolizava Cristo, nesse dia, ao invés de aspergir o sangue sobre a cortina, ali diante do incensário, no lugar santo, o sumo sacerdote ia além. Ele adentrava o lugar santíssimo. O segundo compartimento. Era o único dia no ano que o sumo sacerdote podia adentrar aquele compartimento. Ele inclusive usava ali um sino, fazia parte, uma sineta do seu vestuário, porque aí quem estava fora ficava ali ouvindo para saber se o sacerdote estava vivo ou morto. Pastor Alex, só um minuto. Eu imagino a sagracidade desse momento, porque milhões, mais de 1 milhão, pelo menos, de pessoas em volta, e eu imagino a expectativa deles ouvindo a sineta, né? Enquanto a sineta tocava, eles tinham a consciência de que Deus estava ouvindo o sumo sacerdote, né? Agora um detalhe sobre o sacrifício. Falei aqui, né? Da contaminação, né? Imagine, todos os dias eram feitos sacrifícios. Simbolicamente, os pecados ficavam acumulados ali no propiciatório. É que assim, o pecado do pecador passava primeiramente para o animal. Sim. Do animal, aspergindo o sangue no santuário, passava para o santuário. O santuário era uma espécie de receptáculo de todo o pecado. Agora imagine o seguinte, você como sumo sacerdote, sendo escolhido para esse dia. Ontem nós tivemos, ontem, a escolha de um papa, né? E saiu aquela fumaça branca lá dizendo, temos um papa. Imagine o dia que era escolhido o sumo sacerdote. Que responsabilidade. Porque ele tinha que ser sincero, ele tinha que estar com a vida em dia, ele não podia ter um pecado escondido, ele não podia ter uma vida dupla, ou seja, ele tinha que se apresentar a Deus consagrado para aquele momento. Por isso que ele levava a sineta. Ele tinha a responsabilidade de aspergir agora o sangue sobre a Arca da Aliança e sobre a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório, onde ali se manchava de sangue. Então, definitivamente ali havia então a purificação do santuário. Era meio que uma cerimônia inversa, né? Porque ao longo do ano o pecado entrava no santuário e ia contaminando. Agora o sumo sacerdote vinha purificando o Santíssimo, o Santo
e depois o pátio. Né? Exatamente. E nesse ato de sacrificar o animal, o bode expiatório, simbolicamente, todos os pecados que estavam acumulados passavam para a mão do sacerdote, que colocava sobre o bode emissário, que era levado para o deserto, e cria-se então que essa purificação, com o envio do bode emissário, os pecados haviam se extinguido. Até que o grande propiciatório, o Monte da Caveira, o bode expiatório, Jesus Cristo, recebe sobre si o pecado da humanidade. É como se o sumo sacerdote apresentasse o pecado para o próprio Deus ali, diante da Arca da Aliança. Senhor, esse é o pecado do povo. Estou trazendo diante do Senhor que pode perdoar. E a ordem vinha agora de sacrifício, né? De expulsão, melhor dizendo, daquele bode Azazel, como uma responsabilidade, uma responsabilização de Satanás por todo o mal verdadeiro da humanidade. Porque quando a gente fala assim, quem criou a morte, quem criou o pecado, lógico, foi escolha do ser humano, Adão e Eva. Mas por trás de tudo isso havia o mal, a serpente. O diabo estava cercando a humanidade desde sempre. Então, ele é o grande acusador e é o grande responsável. E sempre é importante a gente lembrar, né? Não há papel expiatório representativo para esse bode Azazel que representa Satanás. Ele simplesmente é punitivo, está levando esse fardo, esse peso, essa culpa de pecado no sentido punitivo, não no sentido redentivo. Substitutivo, não existe. Não. É bom mencionar esse ponto, porque às vezes os adventistas são acusados, né, de atribuírem a Satanás algum tipo de expiação. Não é essa a nossa visão. Inclusive, aqui em Levítico, capítulo 16, no verso 20, é um verso muito rico, porque diz assim: havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Ou seja, o bode vivo que representa Satanás, ele só entra em cena terminada a expiação. Exatamente. Então a expiação acabou. O bode que morreu fez a expiação. O sangue foi derramado. É por isso que o autor de Hebreus vai declarar futuramente, né? Não pode haver perdão de pecados ou expiação se não houver derramamento de sangue. Então o bode Azazel não morre porque ele não expia sangue no ritual. Ele vai morrer depois como consequência. Vai morrer lá no deserto de fome, de sede. Jesus ele faz a expiação pelo pecado. Ele é o substituto humano. O Azazel não é o substituto de nada. Ele vai ali e morre como consequência da escolha dos atos dele. Mas Jesus ele se põe como substituto. Essa é a diferença, né? Antes de avançarmos para o próximo ponto, porque até agora nós vimos o tipo, né? Agora vamos para o antítipo. Então nós vamos para a realidade que cumpre no ministério de Cristo. Só mais um detalhe. Quando Cristo morre na cruz, que morte ele morre? Isso é importante deixar claro para os nossos ouvintes, né? Jesus não morre lá a primeira morte. Ele está morrendo na cruz a segunda morte. Ele está pagando o nosso preço. É por isso que nós podemos até morrer uma vez. Mas a segunda morte dela estamos livres. Ele morreu por nós. Porque ele morreu por nós. O salário do pecado é a morte. Quando Deus fala com Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto, porque certamente eles morreriam, Deus estava falando dessa morte que o Senhor colocou aí agora. Da morte eterna, da perda eterna da vida. Cristo, por causa da consequência do pecado. Então Cristo morreu a morte que nós deveríamos morrer. A consequência que nós deveríamos sofrer. E quando falamos da morte de Cristo, né, a gente tem que lembrar que o ápice é a morte dele quando ele cumpre toda a tipologia. Mas o sofrimento que antecede a morte é o grande detalhe que a gente tem que estudar detidamente. Quando ele brada na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele está experimentando aquilo que um dia os ímpios experimentarão quando descobrirem que o seu caso é sem esperança. Então Jesus teve que pisar sozinho o lagar do nosso pecado, tornou-se o maldito de Deus para nos dar uma chance de salvação. Por isso que nós não podemos deixar passar a oportunidade, né, de entender e aceitar esse sacrifício em nosso favor. Vamos então agora para o cumprimento tipológico do ministério de Cristo. Nós vimos semana passada que como o sacerdote entrava no santo e era intercessor do povo, Jesus um dia também foi para o santo, no santuário celestial, e é nosso advogado. Agora, e o dia da expiação? Acontecia lá. Como que ele acontece hoje? O santuário celestial
também, pastor Daniel, tem que passar por uma purificação? A profecia bíblica diz que sim. E, inclusive, diz quando. Né? Quando? Olha aí. Eu quero convidar os amigos para nos acompanharem aqui, os que estão em casa nos acompanhando. Daniel 8, verso 14. Esse texto é um texto poderoso da palavra de Deus. Porque o texto diz o seguinte, aqui em Daniel 8, verso 14. Diz assim, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muito bem. Esse texto, então, está estabelecendo um período, haveria um período de 2.300 tardes e manhãs proféticas, e como sabemos, o princípio para interpretar corretamente as profecias bíblicas de tempo é o princípio dia-ano, então está se falando aqui de um período de 2.300 anos. Só que daí ficam algumas perguntas, né, diante disso. Quando começa esse período? O próprio Daniel teve muita dificuldade de entender essa colocação, né? Até 2.300 tardes e manhãs. Quando seria esse período? Então, em Daniel, capítulo 9, no verso 25, diz quando que se começa a contar esse tempo, amigos. E aí o texto diz o seguinte, aqui em Daniel 9, verso 25. Porque, como Daniel ficou muito angustiado com esse período tão longo, só contextualizando, ele já estava idoso e ele lembrava das palavras de Jeremias, onde Deus, através de Jeremias, disse que o cativeiro ia durar 70 anos. 70 anos. Então já estava quase chegando no final desse período, e agora vem essa profecia de que o santuário seria purificado somente após 2.300 tardes e manhãs. Então, para que Daniel pudesse entender, ele recebe a orientação de que dentro desse período dessa profecia de 2.300 anos, um período seria cortado, né? Seria separado, que importava no que dizia respeito à história do povo de Israel, o povo de Daniel. E para marcar a contagem de ambos os tempos, tanto da profecia maior, 2.300 tardes e manhãs, e essa de 70 semanas, elas começariam exatamente na mesma ocasião. E o texto diz assim, no verso 25, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, aí está falando dessa profecia aí dentro ainda das 70 semanas, e aí dá detalhes, né? 7 semanas, 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então o período para começar a contagem foi dado para Daniel. Quando vier a ordem para reedificar Jerusalém, então ali começa a contar esse tempo. Agora, tiveram 3 ordens, não tiveram? Qual dessas ordens é válida? Tem um texto que fala sobre os 3. Lembra aquele texto, pastor, que Sim. o senhor sempre cita? Qual que seria? Esdras 6,14. Esdras 6,14 tem ali que esses 3 teriam uma importância, mas teve um que consolidou, né? Sim, que daí tem a ver com o santuário, né? Com a reedificação. Exatamente. E essa ordem, ela foi promulgada pelo rei Artaxerxes no ano 457 a.C. E esse decreto está na Bíblia, né, pastor? Está na Bíblia. Está em Esdras capítulo 7, né? Lá está a ordem, né, de Artaxerxes, né? E então é interessante que a partir dessa data, então, 457, começa a se contar esse período de tempo. Nós chegamos, na contagem desse período de tempo, ao ano de 1844. E sabe o que surpreende muito? É que o dia da expiação era uma data fixa, né? Era o 10º dia do 7º mês. Quando faz-se como é que a gente chama? A equivalência, né? A comparação com o calendário gregoriano, que é o que usamos aqui no Ocidente, a data correspondente ao dia 10 do mês 7, lá no calendário judaico, é 22 de outubro. Deixa eu ver se eu entendi. Profecia... Então, primeiro a gente fala de tardes e manhãs, e alguns em casa podem estar se perguntando o que é uma tarde e uma manhã. É um dia porque lá em Gênesis, você lembra que lá em Gênesis diz assim, então criou Deus tarde, tal coisa, houve tarde e manhã, é uma sequência do livro de Gênesis. Então, tarde e manhã corresponde a um dia profético. E na profecia, um dia é igual a um ano. Exato. Então, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, que deveriam ser contados a partir da ordem de Artaxerxes 457. Então, se pega 457 antes de Cristo e pega 2.300 anos, vai dar em 1844.
Como Yom Kippur, lá no passado, o dia da expiação, acontecia num determinado dia, até o horário era fixado do sacrifício, o mesmo aconteceria aqui, no ano de 1844. Exatamente. E caiu em que dia isso? 22 de outubro. Esse é o dia correspondente. Então o que nós precisamos saber até aqui é que no dia 22 de outubro de 1844 aconteceu o Yom Kippur, ou o dia da expiação, mas não mais aqui na Terra, porque na Terra nem mais santuário se tem. Sim. Mas aonde então? No santuário No céu. É celestial. isso, né? Exatamente. Bom, nós vimos que o Yom Kippur na terra era para purificar o registro do pecado que estava lá acumulado o ano inteiro. E agora o santuário celestial, pastor Emerson? Olha só. Por que ele tem que ser purificado? Tem pecado no céu? Olha só, vamos ler primeiro 2 textos aqui. Primeiro, Hebreus 9, 23 e 24, que diz assim, 9, 23 e 24, você está com a sua Bíblia aí, pode acompanhar. Hebreus 9, 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. A questão é o seguinte, os nossos pecados, simbolicamente, contaminam o céu, porque eles são lá registrados. Então, assim como os pecados de Israel contaminavam diariamente o santuário terrestre, os nossos pecados também, simbolicamente, contaminam diariamente os céus através dos registros nossos que lá são escritos, né? Então, o texto tem 2 textos de Apocalipse, de Malaquias, que falam sobre isso também. Então, Hebreus ele está falando que nós vemos as figuras das coisas que se acham nos céus. Também precisam ser purificadas. Já Daniel 7, 9 e 10 oferece a chave para compreendermos o que seria essa purificação. Nosso julgamento começará com a abertura dos livros que contêm os registros de nossos pecados. As pessoas que aceitaram a Cristo e tiveram o nome escrito no livro da vida serão avaliadas nesse tribunal divino, conforme Agora, Pedro. por que existem livros? Por que está sendo registrado? Porque o nome de Deus está em xeque no universo. Sim, não vai ser um julgamento de boca. Ah, não, você errou, eu sei que você errou, eu vi que você errou. Não, eu sou Deus, eu sou onisciente, onipresente, eu estava lá, eu vi. Não. Então, por isso está sendo tudo registrado. O diabo é o acusador. Exatamente. Então, o diabo está reivindicando o Daniel, ele está reivindicando o Arilton, reivindicando o Emerson como dele. Então, quando se trata de uma reivindicação, precisa ser provado, registrado, que aquele ser humano que errou, que pecou, ele teve o seu pecado substituído pelo sangue de Cristo na cruz. Então, esse registro é importantíssimo, porque está em jogo a pessoa, a eternidade dela, a idoneidade dela e o sacrifício de Cristo na vida dessa pessoa. E é fundamental entender isso, porque eu fiz um funeral esses dias do pai de um amigo e uma pessoa me fez uma pergunta lá, né? Ele seria cremado, então como é esse processo? Eu falei, olha, Deus não recriará o homem a partir de matéria pré-existente. Porém, há 2 questões que precisam ser levadas em conta. Deus ele devolverá a nossa forma e o nosso caráter. A Bíblia diz que nós temos uma única vida para viver e depois o julgamento. Agora, quando ocorre esse julgamento? Muitas pessoas pensam que quando Jesus voltar, então as pessoas serão julgadas. Vai formar uma fila, né? Não, esse julgamento já começou, nós vamos entender depois. Quando Jesus voltar, todos já terão sido julgados, porque uns ressuscitarão para a vida e outros, né, ficarão mortos, e os vivos serão transformados junto com os ressuscitados e subirão ao céu. Eles já terão sido julgados. Então, semana que vem o tema vai ser, inclusive, esse é um dos temas, uma pista lá nós vamos dar sobre a morte, a imortalidade da alma. Se quando eu morro, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, ou seja, isso significa que eu já fui julgado. Então é incompatível esse pensamento com a Bíblia. O julgamento acontece para realmente saber, provar se eu vou realmente ser um cidadão do céu ou vou receber a recompensa dos ímpios. Precisa haver um julgamento.
E nessa data que de 22 de outubro começa então o que nós chamamos de juízo investigativo. Depois os ouvintes vão entender de cada um dos começou santos, o juízo. E a qualquer momento o nosso nome pode ser passado lá para sermos avaliados, né? Eu fico pensando o que Deus pensa a meu respeito, o que está escrito a meu respeito. Por isso que é importante, Apocalipse diz que cada um deve cuidar da sua vestimenta para que a sua nudez não seja exposta. Por isso nós precisamos cuidar dessa questão da santificação, da organização do caráter, né, com o trabalho do Espírito Santo, para que nós estejamos à altura do plano de Deus. Muito bem, então a gente vai falar um pouquinho já sobre a questão do juízo, como é que ele funciona, porque você entendeu, né? Em 22 de outubro de 1844, Cristo então entra no segundo compartimento do santuário para executar juízo. Como é que é esse juízo? Antes, quero lembrar você e fazer 2 convites. Hoje é sábado, amanhã, domingo, eu e o pastor Alex vamos estar lá no Center Shopping Araranguá. Estamos estudando o livro do Apocalipse todos os domingos às 6 da noite e às 7h30. São 2 sessões no auditório do Shopping Araranguá. Então você é o nosso convidado. Basta fazer sua inscrição no nosso site encontrecomavida.tv. Se você não tiver acesso à internet, tiver dificuldade em fazer a inscrição, vá e faça no próprio evento. A entrada é franca, você pode escolher o horário, ou 6 da noite ou 7h30. Vamos estudar amanhã os 7 selos do Apocalipse. Os 7 selos do Apocalipse. 7 selos, tá bem? E na quarta-feira o convite é para a Igreja Central de Garopaba, que eu já vou dar o endereço. A Igreja Adventista fica na rua Vitor Carlos Nauck, 1113. Toda quarta, 8 da noite, a gente está nesse endereço para receber você lá. Então vamos então à nossa 6ª pergunta, que é com o pastor Alex. Pastor Alex, o juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Como é que se processa esse juízo? As pessoas serão julgadas por que motivo? Bom, na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 12, 13 e 14, diz assim, olha: de tudo que se tem ouvido, a suma é, um resumo: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Aí continua o versículo 14 assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, por que nós temos que ser julgados? Porque há um registro das nossas obras. Aqueles livros que nós falamos. Há o livro da vida no céu, há também um outro livro chamado Memorial dos Justos, está lá em Malaquias 13, verso 16. Ou seja, tudo que nós fazemos, um dia nós vamos dar conta. A gente até brinca que tem o anjo X9, né? O dedo duro, né? Que fica anotando tudo, né? Relatando a nossa vida. Que interessante que esse anjo, por isso que é um detalhe, eu gosto muito desse assunto. O mesmo anjo que anota os nossos pecados é o mesmo anjo que anota confessado. Por isso que é importante confessar nominalmente os nossos pecados e não genericamente: Senhor, perdoe todos os meus pecados. Faça confissões específicas. Isso gera um crescimento espiritual tremendo. E se você esquece ou cometeu um pecado que você não é consciente dele? E aí? Então, a gente tem que orar, né? Senhor, me perdoa até pelos pecados que eu cometi sem saber que são pecados, sem perceber. Eu sempre gosto de lembrar que esse registro não é um registro formal, protocolar. Há muita empatia do céu. Há muita angústia por parte desse anjo. Há muito trabalho realizado por parte de toda a Trindade, né? Lembrando, o apóstolo Paulo diz que a gente nem sabe orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, né? Enfim, quando a gente começa a parar para pensar, não imagine o amigo que nos acompanha que é um ato formal, que o céu está apenas anotando aqui onde estão os erros. Pediu perdão, ok, muito bem. Há toda uma intensidade. Anjos choram ao ver nosso distanciamento de Deus, né? Eu imagino que eles estando ao nosso lado, né? Eles imaginam assim: Daniel não vai fazer isso de novo, né? Aquela Exatamente. Torcida pela salvação do ser humano. Agora é muito anjo, né, pastor Arilton? Quantos anjos devem ter no céu ou em roda da gente para anotar, registrar? É uma enormidade, um número incontável talvez de anjos. E é por isso que nós não estamos sozinhos nas nossas batalhas, né? Nós não estamos peregrinando aqui
sozinhos, como se Deus dissesse, ok, viva a sua vida, estou aqui apenas anotando e no final a gente acerta as contas. Há todo um empenho do céu. Eu gosto de dizer que é muito difícil se perder, porque para se perder tem que ser muito rebelde, tem que rejeitar todos esses esforços que o céu tem feito para que a gente possa... Por isso que é um grande conflito, né, entre nós. Nós temos que viver sabendo que nós somos os atores de um grande conflito. Nós estamos vivendo uma batalha real. É que quando nós viemos do catolicismo, na questão de santos, nós imaginamos tudo numa figura, assim, uma figura de linguagem que é poética. Mas há um exército real. É um projeto militar nos rodeando. Há soldados diante da gente, nos cuidando, registrando, estando ao nosso lado. Então, é um grande conflito realmente, né? E Paulo diz, né? Visto que temos uma multidão de testemunhas, olha, né, aí, nos assistindo, né? Bom, o juízo vai acontecer, tudo está sendo registrado. E então agora, pastor Daniel, qual será a norma que Deus vai usar nesse juízo? A nossa 7ª pergunta. No texto que o pastor Alex já mencionou, a gente já tem uma pista bem interessante, porque o texto diz: de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O apóstolo Tiago, também na sua carta, ele, no capítulo 1, verso 25, ele diz que aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado ao realizar. Mais adiante no capítulo 2, ele diz que aquele que diz guardar a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. O apóstolo Paulo também fala bastante a respeito disso, e ele em Romanos capítulo 2, verso 13, diz que só o simples ouvidor da lei, ele não será justificado diante de Deus, mas o que pratica a lei há de ser justificado. Não está a Bíblia com isso entrando em contradição, e agora o apóstolo Paulo de repente alegando que a salvação é mediante o praticar e o cumprir da lei, nem tampouco o apóstolo Tiago. Até o próprio apóstolo João diz assim que se a pessoa diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade, né? Mas, apesar de a lei não ter o papel redentivo, mas a lei é a norma pela qual o juízo de Deus vai se embasar para julgar. Porque a lei apresenta qual é a nossa situação. Se eu estou transgredindo a lei, eu estou em rebelião contra Deus. Porque Jesus mesmo diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sem a lei de Deus, sem os 10 mandamentos que estão lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, não haveria um parâmetro. Já pensou sermos julgados por um parâmetro que não fosse um parâmetro justo? Não é? A lei é o parâmetro, é a base que vai mostrar se eu aceitei de fato Jesus como meu Salvador ou não. Pastor, se você transgride no trânsito, você vai ser julgado pela lei do Detran no Brasil. Exato. Não por outra lei. Existe uma confusão, pastor Arilton. O senhor observa muito, o senhor trabalha muito com outros públicos religiosos. Existe uma confusão na questão, eu estou na graça. Estamos na graça. Sim, todos nós estamos na graça. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ótimo, a salvação é pela graça. Porém, a santificação é pelas obras. A santificação é pelas obras. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa abandonar pecados, resignar-se a isso. Você precisa guardar os mandamentos. A santificação ela é pelas obras. Assim então, se desfruta da graça, né? Então, se alguém diz assim, mas eu estou na graça, então não preciso fazer nada. Você precisa, você está na graça, está salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Ok. Você creu, foi batizado? Ok. Então agora o seu caráter precisa ser adequado. E essa santificação é pelas obras, é pela obediência, né? E assim por diante. Bom, nós falamos aqui que o juízo, então, começou no dia 22 de outubro de 1844. Nós estamos em 2025. Fazendo uma conta simples, nós já estamos há 181 anos nesse processo de julgamento. Ele vai ter que ter um fim em algum momento. Nós não sabemos quando, mas a Bíblia, pastor Emerson, dá alguma pista do que vai acontecer quando
terminar esse julgamento? Veja como João descreve aqui em Apocalipse. O santuário, Apocalipse 15:8, você que está acompanhando aí. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Veja, desde 1844 está ocorrendo o juízo no céu. Quando a última pessoa for julgada, né, então fechar-se-á a porta da graça. Terminará então o processo investigativo de Jesus e então haverá preparação para o seu retorno. Em algum momento vai se encerrar esse trabalho sumo sacerdotal de Jesus Cristo e vai haver uma preparação para que ele volte aqui. Quando esse juízo terminar, então o santuário se encherá de fumaça. Esse evento marcará o fechamento da porta da graça, quando a humanidade não terá mais a chance de salvação. Então vai ser um fim. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Cristo está chamando de todas as maneiras. Ontem eu fui a uma mercearia comprar algumas frutas e água, e eu falava com 3 senhoras. As 3 fumam, e eu conversei com as 3 e eu queria levar o assunto para que eu pudesse dizer para elas. Então, quando uma abriu a oportunidade, eu perguntei: vocês são religiosas? Sim. Então deixem de fumar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que os viciados não herdarão o reino de Deus. O vício é um Deus na sua vida. Eu nunca pensei assim. Então, nós precisamos pensar. A santificação é essa oportunidade que nós estamos tendo enquanto não acontece o fim do juízo investigativo. A partir do momento que cumprir-se o juízo investigativo, a Bíblia diz: ora, deixa o imundo que continue a prática da imundície, o santo que continue santificando, e assim por diante. Haverá um desfecho, pastor. Então imagina que quando terminou o último nome de passar, juízo investigativo terminou, último ponto na lista, o Senhor Jesus se levanta do lugar santíssimo onde ele está. Fumaça. E olha, a fumaça se levanta. E tem uma linguagem muito interessante, Apocalipse 19:16, que diz assim que ele trocará as suas vestes. Ele voltará, então, para retribuir cada um segundo as suas obras. Ele coloca a sua veste divina, sua veste de rei, né? Exatamente. Eu imagino um anjo colocando a coroa, dizendo assim: Senhor, chegou o momento. Gabriel, acabou. quem faz isso, né? Então ele coloca a coroa na cabeça de Cristo e ele se levanta então para voltar à terra, e ali começam os últimos acontecimentos. Ali a porta da graça está fechada, porque o teu nome já passou isso, por lá. Porque o Apocalipse 22:11, né, diz que o justo agora continue na prática da justiça, o injusto na injustiça, porque não tem como ser alterado, porque Jesus terminou a sua obra, né, de intercessão e também o seu julgamento. O pastor Emerson mencionou agora alguns instantes, e sempre é bom a gente frisar. Nós temos que estar atentos a isso, porque há uma condição para o meu nome, por exemplo, ser passado hoje. Se eu descansar hoje, se eu morrer hoje, não há mais o que ser feito. Mas não faça isso, né, pastor Daniel. Não faça só isso. Um exemplo, né? Por isso a gente tem que estar atento por causa de duas possibilidades. Uma, a gente não sabe qual vai ser o último dia de graça. Não sabe quando a porta da graça vai se fechar. Nós teremos que esperar Jesus apenas por uma vida. Exato. Agora, a outra razão é que não dá para ficar adiando isso, porque eu não sei qual vai ser o meu último dia, e o dia em que eu vier a descansar, meu caso é encerrado, que está registrado lá nos livros do céu, ali assim será concluído. Então, mediante essas duas possibilidades, ou o dia em que se encerra a porta da graça, que eu não sei quando será, ou no dia em que eu morrer, encerra-se para mim essa questão. O meu caso é passado. E depois somente vem a recompensa. Se vivo estiver, ver Jesus voltando, ser transformado, né? E se estivermos descansando, pela graça do bom Deus, sermos ressuscitados. Aproveitando esse gancho que você falou da questão dos vivos, deixa eu trazer para a mesa a pergunta. É possível alguém estar vivo hoje e o seu caso ser definido no santuário? Já ter sido definido? É. Biblicamente, a gente não consegue encontrar apoio para dizer que Jesus está fazendo um julgamento assim: olha, já está definido como salvo, definido como perdido, esse aqui, porque nós estaríamos limitando Deus ao nosso tempo, né? A nossa forma de contar o tempo. Para nós parece ser complicado julgar 8 bilhões de vivos ao mesmo tempo, dar o parecer final. No dia fechando da porta da graça, Deus pode plenamente dar o parecer final sobre toda a humanidade. Pastor, a sua pergunta é muito pertinente. Existe uma corrente de pessoas que pensam: não importa o que eu faça,
Não importa o que eu faça, eu estou nas mãos de Deus. E aí o que acontece? Não, eles têm uma visão romântica do amor. Então, Deus, no final, ele me conhece o meu coração, sabe das minhas lutas, sabe da minha vida, no final vai dar tudo certo. Quando Deus age por amor, ele está agindo com justiça, baseada em sua misericórdia. Quando ele age com justiça, ele está agindo por amor, baseado em sua misericórdia. Então não importa a sua ação, ele está agindo sempre com misericórdia. E hoje Deus está oferecendo a misericórdia. Nós precisamos confiar. Eu assisti, recomendo que assistam até, eu assisti a entrevista do Nick Vujicic, aquele pregador australiano que ele não tem os membros, né, exceto a ponta de um pezinho. E ele foi dar uma entrevista no Danilo Gentili no The Noite, coisa linda a entrevista, vale a pena assistir. E ele disse o seguinte, eu creio na minha salvação, eu estou seguro nas mãos de Deus. Então cada cristão que aceitou Jesus como seu salvador pessoal, ele não tem que ficar preocupado com isso, ele tem que viver a graça, santificar-se nesse tempo de misericórdia e graça e confiar plenamente no poder salvífico de Jesus. Bom, eu dei um Google aqui para saber quantas pessoas morrem por dia no mundo. Dos 8 bilhões da população mundial, são 150 mil pessoas morrendo por dia. Ou seja, morreu... Jesus tem o trabalho de julgar pelo menos 150 mil pessoas diariamente, né? Agora, tudo isso é especulação. Sim. Nós não sabemos, não entendemos como é o processo. Se a gente for pela teoria da relatividade de Einstein, já temos um outro problema, né? Alguns gostam de se deter ali. Mas, enfim, Deus tem os seus meios. Exatamente. Nós temos que confiar que Ele vai julgar da maneira correta. Isso é importante. E é importante a gente não fazer esse pré-julgamento, porque há pessoas que, no nosso entender, não tem mais o que ser feito por elas. Elas foram Exatamente. longe demais, né? Eu vi esses dias uma reportagem sobre um cantor famoso que morreu de AIDS, que foi procurado por um pastor na noite em que ele morreu. Eu fiquei imaginando aquele cantor que tinha uma vida toda escusa, toda cheia de erros, né? Nunca aceitou o evangelho, odiava a igreja. Ele tem uma boa chance de estar no céu. Provavelmente estará lá. Eu fico pensando, já imaginou as pessoas que nós vamos encontrar lá? Por isso que falam que haveriam 3 surpresas no céu. A primeira é nós estarmos. Ou eu consegui. É uma grande surpresa. A segunda, quem nós imaginamos que estaria, não está. E qual que é a terceira, lembra? Quem imaginávamos que estaria, não estarão. Quem nós imaginávamos que não estaria, estará. É verdade. Agora, pastor Arilton, só um detalhe ainda. Num distrito que eu fui pastor, eu fui chamado para fazer um sepultamento, velório e sepultamento de um rapaz. Mas todo dia você faz sepultamento, já é a terceira história que ele conta de sepultamento. Mas então, na verdade a vida do pastor é isso, né? Um dos percalços do caminho. Isso é interessante, porque esse rapaz ele cometeu um crime, estava fugindo da polícia e acabou que o carro tombou, ele estava sem cinto e ele morreu. Tá, daí a pergunta que me fizeram, pastor, mas o senhor vai fazer o funeral dele? Sim. Alguma chance de salvação para ele? Eu perguntei, o que Deus leva em conta? A história ou o instante? Ele falou, a história? Eu digo, não, um instante. O ladrão da cruz, que coisa boa ele estava fazendo antes de estar na cruz? Estava fazendo tudo errado. E na cruz ele aceitou Jesus. Então, Deus ele vai salvar a cada um de acordo com o julgamento que ele faz e não de acordo com as minhas premissas, não de acordo com o que eu penso. Deus não vê como o homem vê. Deus, ao contrário do que nós pensamos, ele não nos quer perfeito. Ele é quem quer nos aperfeiçoar. Deus não leva em conta o que fazemos, mas o que nós pensamos. Ele vai julgar as nossas intenções, muito mais importante do que os atos. As nossas intenções. 2 pontos que eu levantar nesse momento. O primeiro deles é o seguinte, a gente não pode esquecer que há uma exceção, né? A quem está vivo e ele pode ter o caso definido. Exato. A gente tem que lembrar do pecado contra o Espírito Santo. Sim. Uma pessoa pecou contra o Espírito Santo, ela pode viver ainda 50 anos. Mas o caso dela foi definido lá. Muito boa a sua resposta. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? A rejeição da salvação. Né? Rejeição. Sim, quando o coração já está tão endurecido que está definido para ele. Eu não acredito, não vou acreditar e para mim... E o segundo ponto que é bom a gente... Deus não pode perdoar quem não quer perdoar. Quem não aceita. E o segundo ponto que a gente tem que levantar também é a questão que foi mencionado agora, né? Deus, ele está julgando cada pessoa que está viva enquanto ela vive. Isso está sendo julgado. Então, Morris Venden, ele fala uma frase que é muito interessante. Não serão nossas boas obras que nos colocarão no céu,
nem serão nossas más que nos tirarão de lá, mas é a vida que nós tivemos. Imagine você uma pessoa que foi uma pessoa boa, um bom cristão, que viveu tudo que o Evangelho ensina, mas uma hora, numa noite, um ladrão entra em sua casa, o surpreende, e ele, para defender a sua família, acaba matando um bandido, depois sua vida é tirada. Quer dizer, talvez ele cometeu um homicídio e não teve tempo de pedir perdão. Mas não é esse ato isolado que Deus o julgará. Deus trará juízo todas as obras. Você briga com a tua esposa, xinga ela, atravessa a rua e é atropelado. E aí? Então Deus não vai condenar ninguém por um ato isolado. É por isso que a palavra santificação ela é importante. É uma escada de crescimento. O que determina a salvação de uma pessoa não é atos isolados, é o processo. Mas se a nossa vida está em ascendência ou em descendência. E aqui a gente tem que trazer Provérbios 4,18, né? A vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E esse texto que você mencionou, de Apocalipse 22:11, é um texto em que a porta da graça já está fechada. Sim. Mas lá diz assim, continue o santo a santificar-se. Ainda há crescimento espiritual, mesmo após o fechamento da porta da graça. Continue a santificar-se. Porque é natural que o santo se santifique. Se eu sei que eu já fui julgado e eu fui absolvido, estou salvo, eu falo assim, agora que eu vou para balada, para gandaia. Isso só evidencia que eu não estava santo. Porque a santidade é um processo tão bonito de crescimento que se eu estou santificado em Cristo, eu tendo a escolher as coisas boas e continuar nessa jornada. Ela nunca vai estar estagnada, né? Tem uma questão que o pastor Daniel colocou que eu já, na minha mente aqui, eu já fiz um sermão aqui, né? É a questão da empatia, né? Você analise, tem um casal de amigos que os pais ficaram com Alzheimer e o pai abria a porta da geladeira à noite pensando que era o banheiro e urinava dentro da geladeira. A mãe acordava de noite gritando, filho, tem um homem na minha cama, era o esposo dela. Então Deus, ele leva em conta essas questões. A questão da empatia, muito bom que você falou, viu? A questão da empatia, é Deus quem vai fazer juízo. Não somos nós. Pessoas que foram sãs, que foram grandiosas e de repente tem um problema, um acidente, uma questão neurológica e a mente muda, o caráter muda, entendeu? Deus vai levar em conta isso. Deus é justo e ele não vai errar o seu juízo, né? Essa é a certeza. Temos um minutinho, pastor Alex, o que a gente deve fazer hoje então? O último texto então aqui de Hebreus, capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando a gente conhece Cristo e aceita Cristo, antes a gente era mau, a gente era perverso. Como é que a gente fica agora? A gente continua mau e perverso, mas agora a gente sabe que é. Essa é a diferença do cristão. Quando eu não era cristão, eu era mau. Agora que eu sou cristão, eu continuo mal, mas eu sei que sou mal. Mudou o foco. E sendo mal, reconhecendo quem sou, então eu mergulho dentro da minha vida e eu começo a enxergar, eu preciso mudar isso, aquilo, entregar isso para Deus, aquilo. Então, Deus tem nos chamado à mudança, a nós reconhecermos os erros e caminharmos em direção à graça dele. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje. A gente espera você no próximo sábado, nesse mesmo horário, para avançarmos no tema. E vamos estudar sobre os acontecimentos que terão lugar após Jesus deixar o santuário celestial. Pastor Alex, faz uma oração para a gente concluir. Podemos orar. Bom Deus, nesse momento em que Jesus se encontra no lugar santíssimo do céu, passando os nomes de todas as pessoas que aceitaram o nome de Cristo, que ao passar nosso nome por lá, que ao termos nossa vida rebuscada nos livros do céu, nós possamos ser justificados pelo sangue de Cristo. Amém. Se alguém que está incorreto com a graça de Cristo, andando em caminhos de perversidade, se essa tarde alguém tenha se afastado, ou olhando para a sua vida, mergulhado dentro de si mesmo, encontre erros demasiado graves, que o Senhor possa curar, trazer perdão e aliviar, Senhor Deus, os pecados dessa pessoa, para que o substituto do ser humano, Jesus Cristo,
e o seu sangue na cruz sejam suficientes para livrar essa pessoa do mau caminho e trazer uma nova conduta de vida. Amém. Amém. Por isso, Pai, abençoa nossos atos, nossa casa, nossos valores, abençoa nossas famílias, Pai, e a nossa trajetória nesse mundo, e que possamos muito em breve herdar a herança que nos está guardada com a volta de Cristo Jesus. Amém. Nós queremos esse galardão, esperamos por ele e oramos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.